Vamos lá, moçada, para mais uma porção de conteúdo? Agora é a parte 3 de soluções. O que nós vamos falar nessa parte 3? Nós vamos falar sobre como preparar uma solução e nós vamos entrar na parte concentrações. E aí nós vamos falar sobre 4 tipos de concentrações nessa parte 3. Nós vamos falar sobre a concentração comum, a concentração em quantidade de matéria, porcentagem em massa e porcentagem em volume. E aí para a parte final, que vai ser na semana que vem, né, a próxima aula que nós tivermos, que seria soluções parte 4, nós vamos estudar aí a parte por milhão, que é a última concentração. Nós vamos falar sobre diluição e titulação, tá? E aí a gente finaliza esse assunto sobre soluções, tranquilo? Bom, então nós temos que recordar aqui alguns conceitos que nós já trabalhamos lá no início, e que para a gente pegar o gancho e não perder a linha de raciocínio. Solução é uma mistura homogênea. A solução ela é formada por duas partes, ou dois componentes. Ela é formada pelo solvente, que é a substância em maior quantidade, é quem vai promover ali a misturação, e o soluto, que é a substância em menor quantidade. É o soluto que vai espalhar dentro do solvente e uma vez espalhado um no outro, nós temos a mistura chamada solução. É óbvio que é possível fazer uma solução usando um solvente e vários solutos, tá? Mas aqui nesse momento onde nós vamos tratar sobre concentrações, nós vamos tratar somente de casos onde você tem o solvente e vai misturar um soluto. Então nós vamos fazer uma solução de apenas um soluto, porque a gente vai expressar a quantidade desse soluto na mistura, tá certo? Beleza. Agora, antes da gente falar sobre concentração, vamos comentar um pouquinho como é preparar uma solução em laboratório, tá? Eu sei que não são todos os alunos que terão a oportunidade de conhecer um laboratório de química na faculdade, mas eu te conto um pouquinho sobre isso. Bom, é o seguinte, quando nós vamos preparar uma solução, nós precisamos de alguns equipamentos, são os equipamentos básicos no laboratório de química. Então aqui eu vou dar dois exemplos. Fazer uma solução onde eu vou usar um soluto sólido, por exemplo, um sal dentro da água. Pode ser qualquer tipo de sal, sal de nitrato de prata, nitrato de chumbo, pode ser o sal de cozinha, o cloreto de sódio, pode ser o cloreto de potássio, enfim, pode ser até uma base, que é o hidroxódio, soda cáustica. Todas essas substâncias que eu estou citando são sólidas a temperatura ambiente. Quando eu vou fazer uma solução de um sólido dissolvido na água, o que eu vou precisar para fazer a solução e fazê-la com a concentração, que é a expressão da quantidade de soluto em números, né, dentro dessa solução, com uma alta precisão, alta exatidão. Bom, você vai precisar primeiro de uma balança para você medir a quantidade desse soluto. Já que ele é sólido, nós vamos usar uma balança. Só que não é qualquer balança, é uma balança analítica. Essa balança analítica, ela tem 4 casas depois da vírgula. Tá? Então ela tem uma precisão absurda. É uma balança que tem um valor aí de 5 mil a 10 mil reais, dependendo aí da marca. Tá? Marcas mais consagradas tem um valor mais alto. Então nós vamos precisar de uma balança. Bom, como que eu vou fazer para medir a massa desse soluto? A gente usa na prática papel alumínio ou papel manteiga. O mais comum é o papel alumínio. Então a gente pega um papel alumínio, tira um pedaço desse papel e faz uma conchinha com ele. E aí a gente põe essa conchinha de papel alumínio em cima da balança. Na hora que você for colocar esse papel alumínio em cima da balança, ela vai acusar a massa do papel alumínio. E existe um botãozinho lá na balança que chama tara. Você apertou, ela zera, tá, a massa, mesmo com o papelzinho lá em cima. E aí você vai lá e pega o frasco que tem o seu soluto, que é um reagente que nós chamamos, qualquer substância que se usa dentro do laboratório de química a gente chama reagente, tá? E esse reagente ele é puro, tá? A gente compra de indústrias específicas, então a gente chama ele de PA, que é reagente para práticas analíticas, então eles são com um grau de pureza muito elevado. Você pega lá o sal, pode ser o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, só que cloreto de sódio puro, pega ele, a gente usa uma espátula, a gente coloca a espátula lá dentro, como se fosse uma colherzinha, retira, e leva lá dentro da balança e coloca dentro do papel alumínio que está em cima da balança. E você mede a massa que você deseja. E a balança analítica tem umas janelinhas de vidro. Você fecha essas janelinhas de vidro, né? Você abre para colocar lá a massa do reagente, para medir a massa. Colocou, você fecha, por quê? Para evitar que correntes de ar passe dentro, né, da balança e
coloque uma imprecisão na medida. Sim, é cheio de frescura, tá? Por quê? Porque tudo isso pode introduzir erros na sua medida. E quando se trata de química, para medição, fabricação de soluções, você tem que ter uma precisão realmente bem elevada, tá? Então tem todo esse cuidado. Uma vez que você mediu essa massa, nós estamos aqui tratando de um sal, por exemplo, sal de cozinha, cloreto de sódio, você vai lá, pega a conchinha de papel alumínio com o sal lá dentro, né, com o seu reagente, com essa substância pura, e você vai transferir para uma vidraria que nós chamamos de balão volumétrico. O balão volumétrico, ele é uma vidraria para fabricar soluções. Ele mede único volume, exato. Então existe balão volumétrico de 50 ml, de 100 ml, de 250 ml, 500 ml e 1 litro. Existem outras medidas, mas essas são as mais comuns dentro do laboratório de química. Então, por exemplo, você vai fazer lá 1 litro de solução. Você pega o balão de 1000 ml, ou seja, de 1 litro. Você vai pegar essa conchinha com muito cuidado, né, a conchinha de papel alumínio, com o seu reagente, e transferir esse soluto seu para dentro do balão. Tá? Você pode usar um funil para auxiliar? Pode. Tá? Pode usar. Mas tem gente que não quer pegar esse soluto e passar dentro do funil, colocando ali um risco, esse soluto aderir no funil e ter uma perda de soluto. Então ele consegue fazer o soluto entrar dentro da boca do balão com todo cuidado. Esse soluto ele cai lá dentro do balão. Você vai pegar agora a água e você vai jogar dentro do balão volumétrico para dissolver o soluto e fabricar a sua solução. Aí você usa um pouquinho de água para lavar esse papel alumínio, para tipo arrastar qualquer tipo de soluto que ficou aderido ali para dentro do balão, para não ter perda, né, de soluto no meio do caminho, para você não introduzir um erro ali dentro. Então você vai, esguincha um pouquinho de água dentro do papel alumínio e joga isso para dentro do balão, para poder, como eu disse, aproveitar todo o soluto que possivelmente pode ter ficado preso ali no papel alumínio. Difícil, o papel alumínio não tem muita aderência não, mas é bom fazer isso. E aí você vai colocando a água dentro do balão volumétrico até atingir a marca que ele tem lá, onde se a água atingir ali, vai ter exatamente o volume que aquele balão diz que tem. Se ele é de 1 litro, quando a água atingir ali, a gente diz que você fez 1 litro de solução. Então você colocou ali uma quantidade de soluto, por exemplo, 50 gramas do sal, e completou de água até 1 litro. Então não quer dizer que você colocou 1 litro de água. Você completou até 1 litro de solução. Então qual é o volume de água que eu adicionei nesse meu exemplo? A gente não sabe, a gente não tem certeza, a não ser se a gente for para os cálculos. Tá? Mas o que você sabe é que você colocou 50 gramas desse soluto para 1 litro de solução. Tranquilo? Óbvio que desse 1 litro de solução, quase que 100%, né, não chega a 100 obviamente, mas muito próximo, né, 98, 99% do volume é o volume da água, tá? Mas o sal está ali dentro, o sal também tem volume. E você fabricou então uma solução. E aí uma vez fabricado, você vai agitar, esse balão ele tem uma rolha, você vira de cabeça para baixo, agita até homogeneizar, até esse sal dissolver na água, formar essa solução de fato. E aí, uma vez feita a solução, você transfere para um frasco âmbar, que é um frasco de armazenamento. E aí, porque o frasco âmbar ele impede, né, que os raios ultravioletas do sol, da claridade, atravessem e interfiram na qualidade do seu reagente, do seu solvente, do seu soluto, da sua solução. Tá? E aí, é sempre bom, na verdade, é obrigatório no laboratório de química a gente identificar esse frasco, né, onde tem ali a solução que você fabricou. Essa etiqueta que você vai ter que colocar, pregar no frasco, vai ter que conter lá qual solvente utilizado, qual soluto, qual a concentração, que é a quantidade de soluto ali dentro na solução, né? E vai ter que ter a data de fabricação da solução e a autoria. Foi quem fabricou, quem é o responsável. Então, tudo tem que ser identificado, porque se você chegar no laboratório de química e se deparar com 4 frascos âmbar e você não sabe o que tem ali, é perigoso, porque pode ter ali uma substância cáustica, que é uma substância muito básica, uma substância muito ácida, uma substância tóxica, com metal pesado, por exemplo. Então a gente tem que identificar, para que quem puder entrar nesse laboratório, saber o que tem ali, tá certo? Tranquilo? Agora, se eu for fabricar uma solução, aonde eu vou usar? Meu solvente é sempre a água, tá? Aí eu vou usar um soluto, que esse soluto é líquido. Por exemplo, ácido clorídrico é um soluto líquido, uma substância líquida. O ácido sulfúrico é uma substância líquida. Entre outros, esses são os principais, tá? Mas existe outro, como a amônia, por exemplo. Enfim,
Muito comum fazer, por exemplo, solução de ácido clorídrico ou ácido sulfúrico no laboratório. E aí, o que a gente vai usar? Como o meu soluto não é sólido mais, ele é líquido, a gente não vai usar uma balança para medir essa quantidade de soluto. A gente vai usar uma vidraria, um equipamento de vidro, para medir a quantidade de volume do soluto que você vai colocar no balão volumétrico para depois preencher de água. Quais são as vidrarias que a gente utiliza para medir a quantidade de ácido clorídrico, por exemplo, para me fazer uma solução aquosa de ácido clorídrico? A gente vai utilizar, a gente tem duas opções, basicamente, que são as mais usadas: a proveta e a pipeta. Se a gente for usar ácido clorídrico, né, para fazer a solução, a gente vai usar a proveta. Por quê? Porque a pipeta é uma vidraria que você, como se fosse um canudinho, você coloca a ponta na solução e succiona esse líquido. A gente não usa a boca, tá? A gente usa outro equipamento que vai na ponta dessa pipeta, a gente chama isso de pera, tá? E aí você aperta essa pera, tá? Ou pipetador, e ele vai puxar, vai criar uma pressão negativa, ele vai puxar o líquido para dentro da pipeta. E essa pipeta ela pode ser volumétrica, mede um volume só, tipo pipeta de 10 ml, só mede 10 ml. Chegou o líquido na marca, 10 ml. Ou ela é graduada, ela tem em 1 ml, ela tem a graduaçãozinha. Você puxou esse líquido, mediu, você transfere para o balão de volumétrico, joga tudo lá dentro. Depois você pode usar até água para lavar a pipeta, para arrastar todo o soluto que ficou aderido nessa pipeta para dentro do balão e preenche o balão até a marquinha dele para você fazer a sua solução. Se for o ácido clorídrico, que é um ácido extremamente volátil, a gente não usa pipeta, a gente usa uma proveta, tá? A proveta é mais indicado, porque como ele é muito volátil, forma muito vapor, isso é ser volátil, tá? Passar para o estado gasoso a temperatura ambiente facilmente, a pipeta que succiona é perigoso porque ela vai puxar esse líquido, ou seja, vai soltar bastante vapor. Então ela vai puxar vapor para o ambiente. Então não é legal. Então a gente usa isso, usa uma proveta. Que a proveta é como se a gente tivesse aí um tubo graduado com a boca um pouco mais larga e a gente vai com todo cuidado, pega o frasco, né, de reagente ácido clorídrico, da substância ácido clorídrico puro, coloca num becker pequenininho, tá? Você emborca um pouquinho só, põe no becker e a gente usa o becker para colocar lá na proveta com todo cuidado e medir o volume que você quer. Isso gera uma imprecisão, isso é fato, mas é o meio mais correto. E a gente faz essa quantidade, a retirada dessa quantidade de ácido clorídrico dentro de uma capela, por causa de que essa capela tem um exaustor lá em cima que ela puxa o ar, né, do laboratório e joga para cima do teto do laboratório do lado de fora. Então, quando você abre o frasco de ácido clorídrico, como ele é muito volátil, o vapor vai começar a sair, a gente tem que fazer essa medição dentro da capela, tá certo? Porque qualquer vapor que for soltando perto de você, a capela puxa isso e joga lá para cima e joga lá para o ambiente. Aí não tem problema, porque ele vai diluir no ar atmosférico e o ar é uma quantidade muito grande, tá? Então aí a gente usa a proveta para medir o ácido clorídrico. Mediu lá, vamos supor, 5 ml de ácido clorídrico na proveta, você usou uma proveta de 10 ml, mediu em 5, lá vai ter a graduação em 5, encheu, transfere para o balão, completa de água. É um balão de 500 ml? Completa até a marquinha que vai ter 500 ml. É um balão de 1 litro? Completa a marquinha que vai ter 1 litro. Tá? Se a gente usar o ácido sulfúrico, a gente pode usar a pipeta. Pode usar a proveta? Pode. Mas aí você está liberado a usar a pipeta nesse caso. Você pega o frasco de ácido clorídrico, transfere para um becker. Tá? Becker é um copo do químico, a gente chama assim. E aí vai ter lá dentro desse becker o ácido sulfúrico puro. Aí a gente põe a pipeta lá dentro, a ponta. E com o pipetador a gente succiona o líquido até o volume que você deseja. E aí transfere isso para o balão volumétrico. Mas por que eu posso usar pipeta no ácido sulfúrico? Porque o ácido sulfúrico não é uma substância volátil. Ele não é um ácido volátil. Ele não forma vapor facilmente. Utiliza-se até a expressão que ele é um ácido fixo. É um ácido com grande dificuldade de formar vapor. Então ele não tem esse perigo de encher o ambiente de seu vapor. Então aí você pode usar esse instrumento, essa pipeta, para succionar o líquido sem perigo nenhum de ter aí vapores formando. Mas como a medida de segurança, a gente sempre faz isso próximo ou usando essa capela que eu disse para vocês, tá? O ácido sulfúrico tem um pouco menos de esse receio, mas por medida de segurança a gente utiliza sempre dentro da capela, tá? Porque qualquer acidente que venha acontecer, um derramamento, encostou em alguma coisa e produziu uma reação, liberou gás, a capela está lá puxando e jogando isso para o ambiente externo, te protegendo, tá? A gente usa muita luva
Óculos, aqueles óculos de plástico para proteção, porque pode acontecer acidentes, tá? Todo cuidado é pouco, o laboratório de química é um lugar muito perigoso, então a gente toma esse cuidado, tranquilo? Minha voz tá um pouco ruim, tá, gente? O tempo tá um pouco seco, então minha voz não tá legal, mas tá dando para entender. Então a gente faz todo esse protocolo e usa todos os equipamentos para fabricar uma solução, tá? Sempre tendo cuidado de etiquetar isso no final, tranquilo? Então eu te dei 2 exemplos, fabricar uma solução, onde a gente mediu um soluto sólido, e fabricar uma outra solução, onde eu usei um soluto líquido, ambos dissolvidos na água. Então eu fiz 2 soluções aquosas nesse exemplo, uma solução aquosa de um sal, uma solução aquosa de um ácido, tranquilo? Beleza? Então, na próxima aula a gente vai tratar sobre as concentrações, que de fato é o objeto que nós vamos detalhar nesse momento, é onde nós vamos fazer atividades, tá certo? E aonde de fato tem questões vestibulares. Essa preparação de soluções ela é importante, assim, porque você está vendo que a gente fabrica soluções sempre assim. A gente pega esse balão volumétrico, coloca o soluto lá dentro e sempre completa de água, tá? Então a gente quase nunca sabe o volume exato de água. Dá para saber? Dá. Tá? Dá para você usar a medição de quanto de água você usou. Tá? Por exemplo, se você foi lá, pegou um frasco com 500 ml de água, certinho, tá? E despejou dentro do balão de 500 ml, que já tinha um soluto lá dentro. Aí você completou até a risca desse balão volumétrico, que a gente chama de menisco, né? O líquido ele tem que chegar na risca, a gente olha, a gente vê o menisco do líquido, né? Ele vai fazer uma barriguinha, o ponto mais baixo dessa barriguinha tem que estar em cima da risca do balão volumétrico. Então aí você completou para 500 ml a solução. Só que quando você faz lá no seu frasco que tinha 500 ml de água, você repara que ainda sobrou 1 ml de água, por exemplo. Então você tem certeza que foi 499 ml de água lá para dentro. Mas não é muito comum fazer isso não. A gente sempre coloca o soluto dentro do balão e completa ele. Seja para 100 ml, seja para 500 ml, para 250, enfim. Tá? Então a gente sempre sabe a massa de soluto adicionado e o volume de solução. Ou o volume de soluto adicionado, se esse soluto for líquido, e o volume de solução. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.